Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um quadrinho muito elogiado lá nos Estados Unidos. Eu estava com uma expectativa realmente muito grande para ver esse material aqui no Brasil, porém, a Panini anunciou algumas reformulações. E ao contrário do que se esperava, um encadernado, capa cartão, assim como foram os últimos, publicados aí do Thor do Jason Aaron, nós teremos a publicação do Thor, do Donny Cates e do Nick Klein, que é a nova equipe criativa do Deus do Trovão, após a passagem do Jason Aaron, dentro do título dos Vingadores. Isso vai acontecer a partir de janeiro de 2021. Então o título dos Vingadores vai ser composto agora por um mix, Vingadores, Capitão América e a série do Thor. E eu não tenho dúvida nenhuma que, apesar do título se chamar Vingadores, o carro-chefe será a publicação do Deus do Trovão. Eu li as 6 primeiras edições que compõem o primeiro arco de histórias escritas pelo Donny Cates. As capas ficam por conta do sensacional Oliver Coipel, ele que já foi desenhista do título mensal do Thor na época que o J. Michael Straczynski escrevia a publicação. Galera, essa publicação é um prato cheio para quem gosta de histórias cósmicas. O Donny Cates, ele costuma fazer aquele massa velho, como a gente costuma dizer, e normalmente ele tem sim acertado, como foi no caso do título do Thanos, do Doutor Estranho, dos Guardiões da Galáxia. Claro que nem tudo são flores, ele comete ali alguns erros, algumas gafes, como por exemplo em Carnificina Absoluta. Particularmente achei que deixou muito a desejar essa saga. Esta é uma publicação que, como eu mencionei, vai trazer uma nova equipe criativa, com o Thor tomando novos rumos. Então esse é o momento ideal para você começar a acompanhar as aventuras do Deus do Trovão. E como essa publicação ainda não chegou no Brasil, esse vídeo conterá spoilers. Obviamente eu não vou revelar todos os detalhes, falar especificamente, minuciosamente sobre a trama, mas eu vou dar um apanhado geral, vou colocar alguns pontos aqui em discussão, beleza? Então se você quer aguardar a publicação chegar no Brasil, eu recomendo vocês não assistirem esse vídeo. Eu posso só adiantar para vocês que é realmente uma publicação de alto nível. Bom, basicamente nós temos Thor Odin Sun. Ele novamente é o rei de Asgard, ou seja, ele possui a força Odin. Ele está aí agora no nível de Skyfather. E meus amigos, personagens poderosos ou mega poderosos é o que você vai encontrar dentro dessa publicação. É tudo em uma escala universal, numa escala cósmica, planetas sendo destruídos, luas parecem bolas de gude. E a história começa quando o Galactus cai, literalmente debilitado, machucado em Asgard. O Thor fica imaginando que o Devorador de Mundos, na verdade, está invadindo, o seu território e acaba atacando ele. Mas descobre que, na verdade, existe uma outra entidade que está atacando o Galactus e é uma entidade poderosíssima, conhecida como Inverno Negro. Galactus conta toda a história e convence o Deus do Trovão de que ele precisa da ajuda do rei de Asgard para combater essa entidade cósmica, sob pena do nosso universo simplesmente padecer. Então o Deus do Trovão se voluntaria para se tornar um arauto do Galactus. Galera, realmente é algo assim muito grandioso, porque vocês já imaginam o Thor com a força Odin, que é um Skyfather, um cara assim ultra poderoso, muito mais poderoso do que os personagens peso pesados top das editoras, seja Hulk, Superman, Surfista, Doutor Estranho, Mulher Maravilha, Adão Negro. Os Skyfather assim estão níveis acima, Eles são muito mais poderosos. E ainda ele vai contar com os poderes cósmicos de um arauto. Então, realmente, o Rei Thor vai ficar assim num nível insano de poder. E aí os dois partem numa jornada, tentando reabilitar, o Galactus para ele ter a sua energia de volta. Ele está muito enfraquecido.
Então eles vão passar em 5 planetas que detêm uma grande energia, uma energia mais pura, vamos dizer assim, para o Galactus atingir o seu ápice de poder. O problema é que tem sempre aquele conflito, né? Existem seres vivos ali, será que o Thor ele vai permitir que o Galactus consuma esses planetas? Então o Donny Cates ele consegue fazer um trabalho muito bacana, que é esse caráter mais sério, moral, filosófico, que você já encontrava nas publicações do Surfista Prateado, esse dilema, né, dele ser um arauto da morte, né, o cara que chegava nos planetas anunciando a vinda do Galactus, e aí ficava coordenando, fiscalizando para que as coisas não saíssem do planejado e o Galactus conseguisse consumir o planeta. Então, o Donny Cates consegue colocar isso junto com muita ação, com porradaria, com explosões no espaço, assim, e não são explosõezinhas, como eu falei, planetas sendo, assim, devastados. É realmente algo muito épico, grandioso dentro dessa publicação. Porém, quando se trata de algo muito exagerado, o leitor acaba percebendo que existem algumas incoerências, principalmente em relação aos poderes, o nível de poder de cada um dos personagens. É muito legal de ver a postura do Galactus, né, que é uma das entidades cósmicas mais importantes do universo Marvel. É um cara bem arrogante, que geralmente não fala muito, não dá o braço a torcer. E da mesma forma, nós temos uma pessoa de personalidade muito parecida, que é o Thor, que quando se torna Rei Thor, ele ainda fica mais arrogante, né? Você acha um grande poderosão, o cara que resolve as coisas com o seu martelo. Então tem esse conflito aí de personalidades. E o ponto de exagero que eu comento é que o Galactus, em termos de poder, ele está acima de um Skyfather, então ele é superior a Odin. Claro que o fato dele ter dado poderes cósmicos para o Thor, ele acaba ficando ainda mais poderoso. E aí você até poderia questionar que eles rivalizariam, né, em termos de poder, num combate envolvendo entre os dois. Mas o Donny Cates acaba dando aquela favorecida para o dono da casa, o dono do título, no caso, o Thor. Então fica um pouco incongruente ali, né, quando os dois acabam entrando em conflito, com o Thor mostrando um nível de poder realmente absurdo. Talvez seja a versão mais poderosa do Deus do Trovão, ao lado da versão das runas, porque realmente é algo assim muito absurdo, né? Como eu falei, é bem exagerado. Então você vai ter tudo numa escala cósmica muito grandiosa, com o Thor demonstrando um poder superior até o próprio Galactus. E esta entidade, a Inverno Negro, que o Galactus está tentando se desvencilhar, contando com a ajuda do Rei Thor, é ainda mais poderosa do que o próprio Galactus. Então imagina, o Galactus está com medo dessa entidade. Então fica algumas coisas meio assim, incoerentes, desproporcionais e tal. Aliás, é preciso frisar que o Donny Cates faz uma espécie de retcon em relação à origem dos poderes do Galactus, ainda na época que ele era o Galan. Para quem não sabe, o Galan, que veio a se tornar o Galactus, ele é anterior ao nosso Big Bang, porque ele veio de outro universo, estava lá relacionado com a Força Fênix da outra realidade, mas enfim, ele fez ali uma grande modificação com relação às origens dos poderes do Galactus. Mas de qualquer forma, é uma publicação que tem um desenvolvimento muito empolgante, você fica assim meio deslumbrado com tudo que está acontecendo pela escala de poder. Como eu falei, é tudo realmente muito épico, cósmico, universal. Então, de certa forma, eu acabo até relevando ali algumas incoerências, alguns grandes exageros feitos pelo Donny Cates, até porque envolvendo seres com tamanho poder, fica difícil você estabelecer alguns parâmetros, mas eu acredito que boa parte dos leitores vão perceber, né, essa exacerbação em relação principalmente aos poderes do Rei Thor. Mas de qualquer forma, galera, é uma publicação realmente
massa velho, coisa que o Donny Cates sabe fazer muito bem. Então eu indico esse material para vocês. Uma pena realmente que não venha sair aqui no Brasil no formato encadernado com capa cartão e tenha sido incluído aí no mix da revista dos Vingadores. Ah, eu não posso esquecer, a arte do Mick Klein é muito bacana. Eu já mostrei algumas imagens enquanto fui comentando a publicação e ele realmente faz um grande trabalho. O Thor é um personagem que sempre tem um desenhista de altíssimo nível. E que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9, aquele gibizão de super-herói gostoso de se ler, aquele entretenimento bem bacana. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aí o seu comentário pro caso de você ter lido, né, essa série aí do Thor do Donny Cates. Coloque aí nos comentários. Se você eventualmente for entrar mais no mérito relacionado a alguma questão, por favor, coloca spoiler ali para não estragar a surpresa de ninguém, beleza? Um abraço para todos e fui!